Hello, rich people! Como é que vocês estão? Vamos dar início aqui pontualmente à nossa live. Maravilha! Nossas parceiras maravilhosas do Intercambiamente já entrando aqui. Vou convidar a Mirela. Mirela, acessa aí pelo maisinho da câmera e pede para entrar, que eu já te autorizo. Olá, Berlinda Materna! Que prazer ter vocês aqui. Do Diego. Hello, hello. Vamos lá, né, minha gente? Eliene, sejam todas e todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Maravilha, o pessoal vai entrando. Perfeito, a Mirela já vai entrar. Eu vou iniciar aqui algumas informações para vocês. Eu estou muito feliz por essa oportunidade de poder conversar com vocês sobre um assunto tão importante e tão presente na nossa vida. E muitas vezes a gente nem se dá conta de que o estresse financeiro, ele tá lá, né, incubadinho, e a gente passando por tantos problemas. Enfim, eu vou inserir, colocar, né? Eu sou a Marina do Finanças da Gente, para quem está vindo pelo Intercambiamente, Irani, Lindy, que maravilha! Estou muito feliz que vocês estão aqui, Mirella, Olá, minha querida. Olá! tudo bem? Maravilha, eu tô ótima, melhor agora com você aqui comigo, me dando esse suporte e trazendo esse conhecimento tão maravilhoso que você tem da parte psicológica, né? E a gente vai falar tanta coisa massa aqui hoje, então eu tô muito feliz, o pessoal tá chegando, tá entrando. Eu não sei se eu vou conseguir acenar para todo mundo, tô dando um oi aqui para o pessoal que tá chegando, Oi, pessoal. mas eu sou a Marina, como estava me apresentando, a Mirella do Intercambiamento entrou agora. Então, vou fazer a primeira apresentação, né, de quem sou eu, e em seguida dou a palavra aí para minha querida Mirella. Pois bem, eu sou Marina, sou pós-graduada em Direito, também sou educadora e planejadora financeira, atuando aqui no Finanças da Gente, e agora também recém-escritora, né? Eu escrevi um livro recentemente, Mulheres no Vermelho, falando sobre o ciclo de endividamento e o que nos leva a fazer dívidas. Então, já fica aí o convite para quem quiser fazer essa leitura, será uma honra para mim. E hoje a gente vai conversar, né, especificamente sobre o estresse financeiro e no contexto de uma mudança para outro país. Claro que o estresse financeiro ele não só existe, né, nesse contexto de mudança para outro país, em qualquer grande mudança na vida, mas a gente hoje vai falar especificamente, né, dessa questão da mudança internacional. E aí tem muita coisa bacana aqui para compartilhar com vocês. Mirella, se apresenta, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está na Europa Central, né? No horário da Europa Central. É um prazer imenso estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Marina pelo convite. Eu estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho em conjunto com ela, porque a gente sabe que a questão das finanças é um tema muito, digamos assim, polêmico, e também importantíssimo para os brasileiros e brasileiras, tanto os que vivem no Brasil quanto os que estão, né, se aventurando para ir para outro país. E, enfim, principalmente nós mulheres. Então, eu entendo que é super importante a gente estar aqui e, claro, trazendo a perspectiva da psicologia, podendo apoiar a Marina, né, nesse compartilhando conhecimento, criando espaços de educação que são super importantes. E vocês vão ver que finanças e psicologia tem tudo a ver. Tem muito a ver. E, enfim, vamos estar trazendo aqui algumas orientações sobre especificamente mudança para outro país, mas que podem, com certeza, serem usadas em qualquer contexto da vida, né? Que possa causar estresse financeiro. Exatamente, Mirella. Obrigada aí pela sua apresentação e a contextualização também. Pois bem, então,
iniciando, né, a temática específica, eu só vou pedir para as participantes e os participantes, se quiserem fazer perguntas, que usem esse balãozinho que tem aqui abaixo, né, da telinha da live, com uma interrogação dentro. Aí vocês fazem as perguntas lá, ao final a gente vai abrir um espaço, né, para perguntas e respostas, e aí a gente responde aí o máximo que for possível dentro dos questionamentos que forem feitos. Pois bem, então eu estou com a colinha aqui do lado para a gente não se perder no roteiro, né? Para me dar uma ajuda aqui também. Faz muito tempo que eu fiz uma live, ainda num outro contexto, mas retomando aqui essa vivência, né? Pois bem, inicialmente a gente define, né? O que é o estresse financeiro, né? A gente ouve muito falar de estresse. Estresse é uma síndrome presente em nossa vida. Todo mundo sofre estresse. Mas dentro de um contexto em que o dinheiro ele está relacionado, né? A gente tem uma forma específica de manifestação desse estresse, que é o estresse financeiro, né? Quando a gente tem muitas preocupações relacionadas a dinheiro, e isso começa a se manifestar na nossa vida, seja mentalmente, né, psiquicamente, através de ansiedade, a gente perde o sono, começa a desenvolver insônia, inclusive, podendo desencadear até uma depressão. E além de outros sintomas que são físicos, né? Os mais comuns são dores de cabeça recorrentes, distúrbios gastroesofágicos, né? Como úlcera, gastrite, e também aumento da pressão arterial, dentre outros, né? São vários os sintomas que podem estar ali relacionados. Então, o estresse financeiro, ele é uma síndrome muito preocupante, porque ele é silencioso. E como a gente não conversa muito sobre isso no dia a dia, então as pessoas muitas vezes nem sabem que estão sofrendo de estresse financeiro, né? Então, é por isso que a gente achou essa temática assim tão relevante para trazer para vocês esse conteúdo, principalmente para quem está se preparando para uma grande mudança na vida, né? Não apenas uma mudança para um outro país, mas qualquer grande mudança, uma mudança significativa que vai ter impacto financeiro, ela pode desencadear o estresse financeiro. E aí, aqui no Finanças da Gente, né, eu trabalho com a divulgação de um conhecimento com foco voltado para mulheres. Né? O meu objetivo aqui é trazer a educação financeira de forma acessível e tirar, né, ou auxiliar essas mulheres a saírem de uma situação de vulnerabilidade financeira a partir do conhecimento. E aí, quando a gente fala dessa questão do estresse financeiro no contexto de mudança internacional, a gente não pode esquecer de forma alguma que isso tem um impacto muito significativo na vida das mulheres. Por quê? Além, né, de ser educadora e planejadora financeira aqui no Finanças da Gente, eu também atuo como voluntária numa ONG aqui no país onde eu resido. Atualmente eu estou fora do Brasil. E nessa ONG eu tive contato, né, com muitas mulheres nessa situação de vulnerabilidade financeira, porque elas se mudaram do Brasil, via de regra, para esse país, e aqui, dependentes financeiramente de seus maridos, se viram numa situação muitas vezes complicada se aquele relacionamento ele não vai para frente, se ele não funciona. Então, o impacto desse estresse financeiro para as mulheres, já que grande parte dessas mudanças internacionais acontecem num contexto de relacionamentos heterossexuais, ou seja, a mulher geralmente vai acompanhando o marido, né, levando a família para aquele outro país. Então, nesse contexto, a mulher é que geralmente deixa sua carreira, deixa sua estabilidade no Brasil, deixa sua rede de apoio, né? E começa a enfrentar uma série de problemas emocionais, psicológicos, né, de uma forma ampla, financeiros, porque se vê dependente economicamente desse mundo, né? E esse impacto, o estresse financeiro no contexto da mulher termina sendo aumentado. Então, esses são vários os fatores, né, como eu mencionei, mas o principal deles é a interrupção ou a suspensão da carreira, né, muitas vezes tendo que se relançar no mercado de trabalho, num país que às vezes tem um outro idioma que a pessoa ainda vai ter que aprender, né? Então,
tudo isso desencadeia uma série de ansiedades que podem gerar o estresse financeiro e até outras doenças, né, psicológicas. Então, existem diversas estratégias que a gente utiliza, né, no contexto de planejamento financeiro para essa mudança, principalmente essa mulher que vai se ver aí dependente financeiramente do marido, né, não sabe ainda como é que vão ser as coisas. Então, é muito importante se preparar financeiramente para essa mudança que vai acontecer no contexto familiar, no contexto financeiro em geral, né? E as principais ferramentas e técnicas, que são as que eu vou apresentar aqui brevemente agora, elas são muito importantes e vão auxiliar a redução ou a minimização desse estresse financeiro que vai vir dessa mudança, né? Então, a primeira grande ferramenta que você pode adotar, né, utilizar para evitar esse estresse financeiro é fazer, antes da mudança, uma avaliação completa da sua vida financeira. E o que é essa avaliação completa? É verificar o que é que você tem de ativos, passivos, receitas, despesas. Ativos é aquilo que gera valor, que gera receita, que gera renda, né? Se você tem bens que estão ali gerando renda, investimentos, etc., isso aí são seus ativos. Passivos é tudo aquilo que, ao contrário dos ativos, tira a renda de você. Então, se você tem, por exemplo, automóveis, se você tem embarcações, se tem alguma propriedade que não está gerando uma renda específica, de repente um imóvel que não vai ser alugado, vai ficar ali gerando despesas, isso pode ser considerado um passivo. Então, você vai fazer a análise e a avaliação financeira completa da sua situação antes dessa mudança. Assim, você vai ter um panorama de quais são suas obrigações no país de origem, né? O que é que você pode levar, o que é que você pode converter em dinheiro, o que é que você pode vender, quais são, né, que valores você tem disponíveis hoje em conta, etc. Então, essa avaliação financeira completa é o passo 1. Primeira coisa a se fazer. O segundo passo é fazer o que a gente chama de orçamento da mudança. Né? A gente conhece muito essa palavra orçamento, né, no contexto do planejamento familiar. Isso é algo muito frequente, muita gente faz o orçamento da família, né, as despesas do dia a dia, as receitas do casal, da família ou da pessoa. Mas é muito importante fazer o orçamento da mudança. E o que é que a gente deve considerar? São vários os valores que só vão acontecer naquele contexto da mudança para outro país. Despesas com deslocamento, com transporte aéreo, geralmente é o transporte aéreo utilizado, valores pagos a título de taxas, né? Taxas de visto, burocracias, tradução de documentos. Então, todas essas despesas devem ser previamente pensadas, de forma a se evitar surpresas o máximo possível. Porque muita gente fica pensando assim: ah, se eu fizer um planejamento e der errado alguma coisa, eu falhei. Não é por aí. Os grandes educadores e planejadores financeiros, eles falam que qualquer planejamento ele pode falhar, ele não vai ser nunca 100% perfeito, porque nós humanos somos falíveis, né? Nós erramos. Então não tem como a gente prever todas as situações da vida, mas o quanto antes você começar a se preparar, mais você vai evitar os imprevistos de acontecer. Então, esse é o orçamento da mudança. O quanto mais específico ele for, melhor para você antever situações que podem acontecer quando a mudança vier. Um terceiro ponto para se avaliar antes de fazer uma mudança internacional. E isso aí é uma coisa assim, não há planejamento financeiro para nada nessa vida que funcione sem esse terceiro item. Ele está em terceiro lugar, mas ele não é terceiro em nível de importância. Na verdade, eu diria que talvez ele seja o primeiro em nível de importância. A reserva de emergência. Não há como se pensar em mudar para outro país sem ter um fundo financeiro para fazer frente às suas despesas imprevistas, às emergências. Porque, da mesma forma como a gente sempre quer que funcione bem, que tudo dê certo, né? A vida no novo país vai ser maravilhosa, vai ser incrível. A gente não pode esquecer
que existem vieses comportamentais que levam a gente a determinados caminhos. E é aí onde a psicologia e as finanças se encaixam de novo maravilhosamente bem. E existe um viés que se chama o viés do otimismo excessivo, que ele nos leva a tomar decisões esquecendo que podem acontecer problemas lá na frente. E é pensando nesses problemas que podem acontecer e que acontecem na vida de qualquer pessoa, porque ninguém está livre de um pneu furar, de uma máquina de lavar a louça quebrar, uma máquina de lavar roupa, um acidente acontecer. Ninguém está livre disso. Então, a reserva de emergência ela tem que ser robusta e além daquele valor que você utilizaria se você estivesse no seu país de origem. Por quê? Porque quando a gente está no nosso lugarzinho, a gente guarda ali 6 meses das nossas despesas mensais. Se por acaso a gente vier a perder o emprego, vier a adoecer e não puder trabalhar, se for uma realidade de autônomo. Quando a gente está indo para um outro país, as mudanças que advêm dessa mudança de país são tão grandes e tão impactantes na nossa vida que vão acontecer situações que muitas vezes deixam a gente desnorteada. Né? Então, é muito importante que você faça uma reserva de emergência mais robusta do que o que você teria se você estivesse no seu lugar de origem. Porque lembre-se de que você vai estar em outro lugar, muitas vezes sem sua rede de apoio, sem ninguém para lhe dar um suporte imediato. Né? Muitas vezes, se alguém for lhe dar um suporte financeiro, vai ter que passar por transferência de câmbio, e isso aí pode levar tempo. Então, você ter a sua reserva financeira lá preparadinha, pronta para situações emergenciais, é fundamental. Não abram mão disso de jeito nenhum. E, quarto lugar, mas também não menos importante, todos esses passos, eles estão em igual nível na escala, né, da preparação para a mudança. O quarto, ele é muito importante, ele se trata da pesquisa do custo de vida no local de destino. E eu separei esse item porque eu peguei uma situação bem interessante para exemplificar aqui para vocês. Eu atendi um casal que estava fazendo um planejamento para uma mudança internacional e foi bem interessante porque ele tinha recebido a proposta de emprego e ela estava indo acompanhando esse marido. Quando conversávamos sobre a questão, né, do custo de vida no local de destino, o casal não sabia, não tinha parado para refletir sobre isso antes da nossa conversa. E aí, quando a gente foi se dar conta, numa rápida pesquisa no Google, percebemos que o custo de vida naquele lugar, para onde eles estavam planejando se mudar, era muito superior até mesmo ao salário que ele tinha expectativa de receber. Rapidamente, pensamos o que é que pode ser feito. E aí conseguimos, né, viabilizar não só que a empresa pagasse alguns custos de realocação, mas também que ele conseguisse um aluguel numa cidadezinha ali próxima, de sorte a reduzir, porque essa cidade menor tinha custo de vida bem menor em relação a uma grande metrópole, que era para onde ele pretendia ir, eles pretendiam ir. Então, isso foi uma coisa crucial, porque se eles não tivessem feito a pesquisa do custo de vida no local de destino, o salário que ele inicialmente iria receber não seria suficiente para manter um padrão de vida mínimo, nem mesmo aqueles que eles estavam esperando e nem mesmo um mínimo. Então, é muito importante pensar sobre isso, pensar sobre esses aspectos antes da mudança, para evitar surpresas desagradáveis quando você fizer a mudança efetivamente. E aí agora a gente entra um pouco, né, na questão da saúde mental e o suporte psicológico nesse contexto da mudança internacional. E aí eu vou pedir a Mirela a ajuda agora para nos explicar um pouco como é que pode ser feito isso, Mirela. Obrigada, Marina. Nossa, fiz anotações, gente. Fiz anotações, porque, olha, são dicas bem importantes, bem valiosas para a gente ter uma mudança para outro país um pouquinho mais agradável, né? Ou um pouquinho menos desagradável. Porque emoções desagradáveis sempre vão estar associadas à mudança. É difícil não ter, mesmo que a gente queira muito. Mas então tá, eu vou trazer um pouquinho do aspecto da saúde mental, né? Da psicologia em relação tanto ao estresse financeiro, como também à questão específica de ida para outro país, né? De mudança internacional.
Primeiro eu vou falar um pouquinho do Intercambiamente, rapidamente, porque eu me dei conta que ao me apresentar, eu não apresentei, né, o Intercambiamente. Então, eu sou uma das psicólogas do Intercambiamente, tá? Nós somos um projeto online hoje que visa criar conteúdo de qualidade sobre vida no exterior e saúde mental para brasileiros e brasileiras pelo mundo e também oferecer terapia online para quem estiver interessado de, digamos assim, tirar proveito dessa excelente ferramenta de manutenção e também prolongamento da saúde mental. Além disso, né, a gente também trabalha com eventos como esse hoje com a Marina. A gente também tem a ideia no futuro de fazer mais atividades presenciais em outros países, como a Espanha, que é onde as minhas duas colegas, a Luísa e na realidade a Luísa vive e a Daniele vive na Irlanda. Mas somos 3 psicólogas que levam adiante esse projeto. E vou começar falando um pouquinho sobre o fato de que mudança, qualquer mudança, tá? Mas uma mudança para o país, ela envolve um momento de transição. Esse momento de transição, ele é um momento estranho. Ele é esquisito, porque enquanto você está se preparando para ir para outro país, você ainda está no Brasil, né? Ou qualquer que seja o seu país de origem, e você já está com o pensamento lá, no país que você vai ir, né? Apesar de que seu corpo, seu coração ainda está no Brasil. Então, é uma dualidade, né? São 2 realidades acontecendo ao mesmo tempo, mesmo que você ainda não esteja lá. Porque o nosso cérebro não percebe as coisas dessa forma, né? No momento que você pensa sobre o outro país e a vida lá, é como se você já estivesse lá, né? Para o cérebro é assim, essa é a forma de perceber as coisas. E, obviamente, essa dualidade, ela gera muita ansiedade. Naturalmente, ela vai gerar um pouquinho de estresse. E até um certo ponto, esse estresse não é negativo, ele é positivo, ele faz parte de nos desafiar. Né? Quando a gente se desafia, a gente vai estar vivendo um pouquinho mais de ansiedade. É normal, natural. Mas é importante a gente compreender que essa, digamos assim, essa saída desse estado de mais ansiedade, nervosismo, ela provavelmente só vai acontecer quando a gente chegar no país que a gente estiver indo. Quando a gente aterrissar e começar a viver de fato aquela vida. E é legal, enquanto que a gente está no Brasil, ainda tentar se manter presente. E vivenciar o aqui e o agora o máximo possível, enquanto que a gente planeja. A gente se organiza, a gente busca criar estratégias para que essa mudança seja o mais saudável possível. E aí entra a gente começar a explorar um pouquinho mais quais são as expectativas por trás dessa mudança de país e criar um plano para lidar com isso, né? E um dos aspectos mais importantes desse plano é finanças, como a Marina trouxe para vocês aqui, né? 4 passos incríveis, bem detalhados de como tá criando, né? Digamos assim, um planejamento financeiro para sua viagem, que vai te ajudar, né? A ter mais segurança financeira. Isso já vai reduzir significativamente a ansiedade e estresse. Mas outra coisa que é legal de trabalhar é o sentido por trás da sua viagem. Por que você está indo para outro país? O que te mobilizou a fazer essa mudança drástica? Seja um intercâmbio para aprender uma língua nova, seja um novo emprego, seja um mestrado, um doutorado. Qual é o motivo por trás dessa mudança? É muito importante a gente construir um propósito para a nossa mudança, porque só esse propósito vai nos motivar para que a gente crie um plano e coloque esse plano em prática. E esse propósito, ele precisa ser autêntico. O que eu quero dizer quando eu digo autêntico? Não é para ser sobre motivos socialmente aceitos, né? Motivos que muitas vezes estão associados com aquilo que a gente acha que a gente deve fazer enquanto pessoa. Por exemplo, todos nós brasileiros entendemos que em muitos outros países a gente vai ter mais oportunidades, dependendo da nossa área de profissão, e também vai ter a questão financeira. A gente tem mais oportunidades de constituir aí digamos assim,
uma propriedade, né? De ter uma estabilidade financeira, que muitas vezes no Brasil há dificuldades, porque né, é um país que tem suas questões em relação à economia, né, em relação ao trabalho. Então, é óbvio que esse tema é um tema que motiva a ir para outro país. Mas, para além disso, o que está por trás da sua decisão? E aí a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa olhar para os nossos pensamentos e para as nossas emoções. O que elas estão nos dizendo sobre essa decisão de ir para outro país? E aí sim a gente vai entender a nossa motivação, o nosso propósito, e vamos conseguir, a partir disso, regular melhor nossas emoções. Porque eu vou agir com mais coerência, de forma mais autêntica, com aquilo que é importante para mim. Então eu vou ter aí mais, digamos assim, habilidade para regular as minhas emoções, para lidar, por exemplo, com esse estresse, com essa ansiedade. Que a mudança por si só já já traz. E essa regulação emocional, vocês vão ver, faz muita diferença para a saúde mental e ela tem muito a ver, né? Nossas emoções, nossos pensamentos têm muito a ver com a questão, né, das finanças. E uma coisa que eu acho importante da gente trabalhar hoje também é a questão da nossa autoestima, principalmente para a gente enfrentar situações de estresse e evitar comportamentos que a gente vai considerar disfuncionais. Porque quando a gente pensa dinheiro, né, quando a gente pensa gastos, quando a gente pensa as nossas finanças, muito dos nossos gastos eles estão relacionados com comportamentos que são gatilhados por emoções, por pensamentos, que a gente muitas vezes nem se dá conta de que estão acontecendo ali por trás e que muitas vezes dificultam que a gente construa, né, uma vida com mais segurança financeira. Isso. Então, quando a gente tem essas disfunções em relação a dinheiro, né, é muito importante que a gente comece a entender qual é a nossa relação com o dinheiro, né? Como é que a gente enxerga o dinheiro na nossa vida e o que isso tem a ver com a nossa autoestima. Uhum. Porque muitas vezes a gente vai ter uma baixa autoestima relacionado muitas vezes a essas nossas dificuldades com controle financeiro, né? E uma das coisas que nós acreditamos muito no intercambiamento, que faz parte da modalidade, do método que a gente trabalha na terapia, que é as terapias contextuais, faz parte dentro das 3 grandes, né, casas teóricas da psicologia: psicanálise, humanismo, cognitivo-comportamental. As terapias contextuais estão dentro da cognitivo-comportamental e ela tem essa visão de dar muito valor à ação, né? A nossa ação, uma ação planejada, estratégica. E a autoestima está diretamente relacionada com o quanto que a gente dá aquele pequeno passo para, por exemplo, treinar uma habilidade. E às vezes, quando se trata de finanças, o dar aquele primeiro passo é uma ação simples, como olhar para o que você gastou hoje. Pede a notinha fiscal ou anota no papelzinho o que você gastou, que compras que você fez, até que ponto aquilo era necessário, né? Até que ponto aquilo está alinhado com os seus planos de vida para esse mês, para esse semestre, para esse ano, né? Porque e é um pequeno passo, tá, gente? Muitas pessoas, tá? Isso a gente vê até mesmo na terapia. Muitas pessoas não conseguem, por exemplo, olhar a sua conta bancária, né? Sofrem, tem crises de ansiedade por sentar e olhar para a conta bancária. Então, esse primeiro passo de olhar para a conta bancária pode ser muito estressante para uma pessoa que está com esse nível de estresse financeiro. Daqui a pouco seria interessante começar com um pequeno passo, que é o que eu gastei hoje. E esse pequeno passo ele vai te ajudar a criar confiança, né? Nós precisamos nos expor a situações, a ações que vão nos desafiar, mas dentro de um nível que é algo realizável,
para você no contexto que você está agora. Talvez para uma pessoa que já está um pouquinho mais avançada, trabalhando com as suas questões financeiras, ela vai tranquilamente olhar a sua conta bancária. Enquanto que para outras pessoas não, né? Isso vai ser mais difícil. Então vamos dar pequenos passos de acordo com o nosso contexto, com a nossa situação, mas que vão nos ajudar a chegar lá um dia, né? E é por quê? Porque você vai criar confiança, você vai construir uma autoestima mais saudável. A autoestima está diretamente relacionada com uma sensação de autoeficácia, de eu consigo, eu posso, eu consigo. E é importante que a gente associe ganhos a pequenos passos, não só os grandes passos, para que a gente consiga constituir aí uma rotina de, por exemplo, planejamento financeiro, organização financeira na sua vida, que é sustentável, tem que ser sustentável. Não pode ser algo que daqui a pouco vai exigir uma mudança tão grande que já vira mais um fator de estressor, ao invés de ajudar. Então é interessante ser estratégico nesse sentido. E aí entra muito a questão de achar um equilíbrio, né, entre a autoeficácia e autoestima para que a gente possa, né, criar uma rotina sustentável. E outra coisa muito importante, tá? Porque é um processo, tá, gente? Construir confiança nas nossas habilidades através de pequenos passos é um processo longo que demanda tempo. E o que ele vai exigir de você? Não é nem que você acerte sempre, tá? Não é isso. Mas é que você tenha autocompaixão. Maravilhosa. Você vai precisar abraçar os seus dias ruins. Vão ter dias que você não vai gostar dos seus comportamentos relacionados a finanças e tá tudo bem. Você vai precisar aceitar esses momentos. Né? Eles fazem parte da caminhada, da jornada. Ninguém que vai, por exemplo, para a academia, vamos usar o exemplo da academia, consegue criar músculo indo uma semana só e desistindo de ir nas outras semanas, porque aquela semana foi muito difícil. Teve dias que não conseguiu levantar tanto peso quanto gostaria, né? Sentiu um pouquinho de dor aqui e ali, que faz parte do processo, né? Tem a dor aquela que é normal do músculo ali. E é super importante a gente associar esses momentos desagradáveis com isso faz parte do processo. Isso não pode me fazer desistir. E aí, a partir disso, eu vou construindo uma relação comigo mesma mais legal, de parceria, e não aquela vozinha tóxica que muitos de nós, e muitas de nós, principalmente nós mulheres, tem, que tá sempre criticando, sempre julgando, né? Tudo que a gente faz de errado. E quando tem essa questão do estresse financeiro, gente, tem um impacto muito grande na autoestima das pessoas. As pessoas se sentem muito incapazes de ter uma organização financeira. E é essa crença na incapacidade que fortalece a completa desistência de tentar se reorganizar. Né? E aí a gente vai criando um bolo cada vez maior de problemas, né? Que só se alimentam. Então é isso, essa quebra só vai acontecer se a gente conseguir ter mais autocompaixão nesse processo, nessa caminhada. Fazer as coisas com mais carinho, mesmo quando a gente tropeça. Maravilha. Nossa, Mirela, ressoa muito o que você fala, muito. E é essa área, né, das finanças, que a gente chama de finanças comportamentais, aqui eu sou mais apaixonada, eu sou fascinada. E isso tudo que você falou, eu vivencio diariamente nos atendimentos que eu faço, né? Essa questão da negação, de não aceitar, de não ter autocompaixão com as suas próprias falhas, né? Aceitar que é um processo que leva tempo. Esse exemplo que você deu maravilhoso, né? Ninguém constrói músculos da noite para o dia. Da mesma forma, ninguém constrói um planejamento financeiro saudável, um orçamento ali redondinho, as contas organizadas da noite para o dia, né? Então, assim, ninguém faz investimentos assertivos, vai adquirir todo o conhecimento do mercado financeiro da noite para o dia. Então, tudo é um processo e a gente precisa ter essa autocompaixão. Então, assim, muito obrigada pela sua fala, porque ressoa muito
em mim, ressoa nos atendimentos que eu faço. E é isso, é exatamente isso, né? E de que forma a gente pode integrar, né, juntar esse planejamento financeiro e o bem-estar psicológico no contexto de uma mudança internacional? E dentro da área de finanças, existem várias dicas, né? Eu posso dar aqui inúmeras, mas eu selecionei algumas mais importantes para que as pessoas elas já vão sentindo, né? Bom, me mudei, né? Porque eu sei que tem alguns espectadores aqui, espectadoras que já estão em outro país, mas ainda assim querem manter a saúde financeira, né? No local onde estão. E é importante a gente também pensar nessas pessoas, né? Porque nem todo mundo teve oportunidade de se preparar, né? Eu nem sabia que deveria ter se preparado, mas é sempre hora de retomar o prumo da situação e vamos em frente, né? Conhecimento, acumulando conhecimento. Então, eu separei aqui algumas dicas para auxiliar nesse processo de estada no novo país. A primeira delas é, aí vem em primeiríssimo lugar, manter a sua reserva de emergências completa. Precisou usar aquele recurso? Repõe o mais rapidamente possível. Não deixe a sua reserva de emergências vazia ou incompleta. Apure qual é o valor recomendado para você ter essa reserva e mantenha lá 100% em dia. Porque isso vai lhe auxiliar se acontecerem as situações emergenciais imprevistas para você se sair da situação sem entrar no estresse, né? A outra questão que ajuda muito a manter uma saúde financeira num novo país é conhecer a burocracia local. E quando eu falo de burocracia, né, claro que você estando em outro país é muito recomendável que você aprenda o idioma de onde você está, porque isso vai lhe trazer mais autonomia. Mas nesse processo, você vai também tentar se familiarizar, seja através de uma língua, né, de conhecimento universal, como o inglês, ou até mesmo na língua local, você vai ali usando, né, ferramentas online hoje que viabilizam uma tradução ali de documentos, fotos, etc. Então, conhecer burocracia local. Vai na prefeitura da tua cidade, geralmente tem lá uns flyers, uns panfletos com informativos úteis para imigrantes. Vai lá, procura se informar, procura ler, acessa, tem vários grupos hoje em plataformas como Facebook, né, em que você consegue acessar pessoas que estão ali naquela comunidade, naquele bairro, naquela cidade. Então, procura ver o que o pessoal está falando, se inteire sobre a burocracia local, a burocracia nacional do país onde você está, para evitar embaraços, por exemplo, como problemas com o fisco, questões de declaração de imposto de renda, né, questões bancárias. Procure saber como é que funcionam as instituições bancárias, quais são as tarifas que geralmente são aplicáveis, né? E aí, falando especificamente de instituições bancárias, procure abrir uma conta bancária numa instituição local. Claro que se essa instituição tiver um suporte ao cliente, pelo menos em inglês, isso vai ser positivo. Mas em alguns países, principalmente países nórdicos, né, alguns países específicos, cidades específicas, elas não têm ali um suporte em inglês. Se tiver, maravilha, procure. Por que eu não recomendo tanto essas contas globais, como a gente vê aí, né? Contas que dão acesso a cartão internacional, etc. Porque, aí eu vou falar na realidade do país em que eu me encontro. Existem certas formas de pagamento ou certos tipos de transações que só são aceitos daqueles bancos locais. Então, por exemplo, aqui onde eu estou, existe um tipo específico de pagamento, né, que é um cartão de uma conta específica, como se fosse um débito, e ele só é acessível, só é disponível para quem tem contas bancárias em bancos alemães. Então, se você não tem isso, muitas vezes você fica, ou você tem que andar com dinheiro o tempo todo, ou não pode fazer pagamento com cartão nem de crédito nem de débito. Então, ter essa informação ajuda muito e ter uma conta num banco local também vai auxiliar você a operar ali, né, as principais transações bancárias no meio onde você está inserida. Se você tiver a necessidade de fazer, por exemplo, transferência de valores internacionalmente com frequência, aí procure pesquisar, pelo menos em 2 ou 3 plataformas confiáveis,
as taxas de câmbio que estão sendo aplicáveis. Porque existe uma diferença muito grande de um banco, de uma instituição financeira para outra. Então, às vezes, a gente precisa fazer transferências recorrentes ou do país onde a gente está para o Brasil ou no sentido contrário, e aí termina pagando taxas, né, que a gente chama de spread bancário, spread de câmbio, e aí termina pagando um valor ali exorbitante nessas transações que muitas vezes tem que ser recorrentes. Então, pesquise, existem várias opções hoje no mercado, né? Quem quiser, eu posso no direct, me manda uma mensagem, depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Quais são as opções mais confiáveis e mais acessíveis nesse sentido, mas pesquise. Hoje é fácil você acessar essas informações e tome muito cuidado com transações de câmbio feito no que a gente chama de mercado oculto, né? Ou fora das instituições financeiras oficiais, porque isso pode lhe colocar em sérios apuros financeiros, inclusive ser enquadrado em alguma situação de crimes fiscais ou, né, crimes financeiros. Então, procure sempre agir ali de acordo, né? Se for fazer uma mudança definitiva e não tiver pretensão, procure ver se é o caso de você fazer saída definitiva do Brasil com relação à Receita Federal. Também para não ficar incidindo impostos, é muito importante observar essas questões enquanto você estiver no país em que você está vivendo, até para não ter que pagar impostos, né? Se você não tem pretensão de voltar ou sair do Brasil com fim definitivo, para não ter que ficar pagando impostos lá no Brasil também. Outro ponto também muito importante para você manter sua saúde financeira no exterior é controle suas despesas. Assim como eu falei lá no comecinho da live, como é importante a gente manter o nosso orçamento em dia, fazer o orçamento da mudança, mais importante também vai ser você manter o controle das suas finanças quando estiver num novo país. Principalmente porque você vai estar lidando com outra moeda, outra realidade, outro custo de vida, outros tipos de despesas, muitas vezes. Então, ter o controle dessas finanças para que você não perca ali, né, a sua ação em relação aos seus números, você não se perca nos seus números, como a gente costuma dizer, é muito relevante você considerar. Então, use aplicativos de controle, uma planilha, né, mensal para estar ali controlando realmente seus gastos e vendo se suas receitas estão, né, de acordo, se está batendo direitinho, se está dando para manter a reserva de emergência ali em dia, se você consegue já até fazer alguns investimentos, procure se orientar acerca dos investimentos possíveis, né, no país em que você está. E aí a gente entra, no planejamento de longo prazo no local onde você reside. Se você não tem pretensão de voltar para o Brasil, se as coisas estão começando a fluir, você acha que está se adaptando, comece a pensar no seu planejamento de longo prazo nesse país. E o que é que significa isso? Pensar como é que vai ser a questão da aposentadoria se você tiver recolhimentos feitos no Brasil, se existe acordo, né, previdenciário entre o Brasil e o país para onde você se mudou, se você vai conseguir utilizar aqueles recolhimentos anteriores, se existem investimentos que são aconselháveis para o seu perfil, e aí, né, vai viabilizar você também fazer um colchão financeiro para o futuro. Então, pense nessa questão do planejamento de longo prazo também, onde você estiver. Não deixe para só pensar nisso quando for o momento de se aposentar. É muito importante, né, mais uma vez, o planejamento, se antever para evitar surpresas lá na frente, né? Outro ponto também muito importante, principalmente nos países da Europa, é você atentar para seguros, né? Verificar quais são os seguros recomendados no seu caso, né? Existem pessoas que já pensam logo em comprar um bem, construir um patrimônio, né? Então, existem seguros que protegem a sua propriedade, seguros de vida também, para não deixar a sua família desprotegida, se você tiver dependentes, né? De repente, numa situação de falecimento, de óbito, às vezes, né? Principalmente a mulher está ali, esse é um ponto muito de vulnerabilidade das mulheres que acompanham seus maridos. Elas estão ali, né, totalmente dependentes financeiramente, acontece uma situação de óbito, e aí a pessoa não tem nenhum dinheiro para voltar para o país, fazer uma transferência, né, do corpo, enfim, essas despesas que são relacionadas a um óbito. Então, assim, pense, verifique a necessidade de fazer seguros específicos para a sua situação. Isso aí é analisado caso a caso. E nesse contexto,
procure, se você não se sente confortável de fazer tudo isso sozinho, procure orientação profissional, né? Uma consultoria financeira independente, né? Eu friso muito isso porque a gente sabe que existem profissionais hoje de todo tipo e existe o conflito de interesses. Eu falo muito sobre isso aqui no perfil do Finanças da Gente. Então, sempre quando procurar uma orientação profissional, procure um profissional ou uma profissional que seja isenta, né? Que não tenha ali conflito de interesse, não está ali oferecendo nada com o viés do conflito, porque vai receber uma comissão. Então, se você não se sente à vontade ou se sente confortável de lidar com todas essas questões, todo esse planejamento de forma sozinha, isolada, procure uma orientação profissional. Muitas vezes esse valor que se, né, dispõe para pagar um profissional volta para você, inclusive, com paz de espírito, tranquilidade, você se sente mais, né, seguro de fazer aquele movimento na sua vida, porque isso traz um impacto financeiro. E aquele profissional estudou, né? Ele tem o preparo para te orientar da melhor maneira possível e no seu melhor interesse. Então, uma consultoria financeira, uma consultoria de planejamento de mudança é muito viável, porque vai abarcar todos esses aspectos que eu expliquei aqui para vocês, né, resumidamente, e mais especificamente para o seu caso. É uma coisa muito personalizada, né, voltada especificamente para cada indivíduo, para cada casal. Então, essas são as principais dicas que eu posso dar para você, né, manter a sua saúde financeira depois que você fizer a sua mudança internacional. Não sei se a Mirella quer acrescer algum ponto específico em relação, né, a como manter uma saúde psicológica no local de destino, né? Claro, não, eu tô aqui absorvendo essas dicas, Marina. Porque eu também Maravilha, estou no obrigada. processo de me preparar para passar alguns meses. Eu não vou me mudar para outro país, por enquanto pretendo seguir no Brasil, porém quero dar uns passeiozinhos, né, por aí. E já estou aqui internalizando, já fazendo minhas anotações, porque tem muita coisa importante. Maravilha. E como faz diferença tu ter o apoio de alguém que tem conhecimento, né? Pegar uma consultoria financeira, principalmente quando há uma certa desorganização e estresse financeiro já presente, né, na tua preparação para o exterior. Faz diferença isso que tu falou, né? Dá retorno depois ainda, com paz de espírito. É isso mesmo, é um investimento a longo prazo que faz diferença na nossa qualidade de vida. Pode crer. Né? Se tem essa possibilidade, aproveite, porque de fato impacta e vai ajudar muito que a tua mudança internacional seja o mais saudável possível. Verdade. E falando do lado da saúde mental, né, da psicologia, uma das coisas que eu queria trazer aqui é uma técnica que a gente trabalha muito das terapias contextuais, né, para ansiedade, mas que também pode ser utilizada para o estresse, que é a técnica grounding. É uma técnica que visa nos ajudar a entrar nesse processo de ficar presentes e de viver o aqui e o agora. Que eu sei que muitas vezes a gente acha até que é aquele papinho, né, good vibes. Mas que tem, gente, tem muito sentido. Tem, na realidade, muita comprovação científica de eficácia. E é por isso que está sendo tão repetido por aí. Mas aqui, o intercambiamente, a gente trabalha com um viés mesmo das terapias contextuais. E por isso que a gente traz essa técnica com muita frequência. Né? E tá no nosso Instagram. Depois eu posso estar compartilhando com quem tiver interesse o linkzinho do post com a técnica escrita certinho, né? Mas essa técnica, ela nos ajuda a se conectar com os nossos sentidos. E, portanto, desconectar do fluxo insano de pensamentos que a gente tem, principalmente quando estamos estressados, quando estamos extremamente ansiosos. Então, é uma técnica que ela é simples, a gente chama de tecnologia simples, e é altamente eficaz. Primeiramente, nós vamos tentar nos sentar, ficar num local que a gente se sinta um pouquinho mais organizado, calmo. Depois, nós vamos começar observando o nosso ambiente. E nós vamos selecionar 5 coisas, tá? 5 coisas que nós vamos olhar. Nós vamos olhar, eu, por exemplo, agora vou olhar para o meu computador,
vou olhar para o meu copo de água, vou olhar para o meu headphone, vou olhar pro ventilador, que aqui no Brasil está quente. Vou buscar 5 coisas que eu posso olhar. E aí eu vou tentar descrevê-las só pelo olhar. O próximo passo, deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu não me engano, o próximo passo são 4 coisas que você pode tocar. Aí você vai selecionar, pode ser aquelas mesmas que você selecionou para olhar. Você vai tocar no copo, você vai tocar na sua agenda, sentir o papel, e vai buscar se conectar com essas sensações que isso provoca. Esse é o truque, é a genialidade da técnica grounding, que é a gente se obrigar o cérebro a deixar de focar nesses pensamentos que são desorganizadores e essa ansiedade crescente, e focar na textura do papel. O que eu sinto quando eu toco no papel, nos meus dedos, né? Eu sinto pinicar, eu sinto, né, a espessura do papel, é fininho. Esse processo que a gente quer que vocês coloquem em prática. Depois a gente vai observar 3 coisas que podemos ouvir, né? Neste momento eu estou escutando os cachorros do vizinho, bem baixinho, mas eu consigo ouvir o ventilador, o ventinho do ventilador. E assim vai. E descrever. Depois, 2 coisas que eu posso cheirar. Eu posso sentir o cheiro do creme das mãos, né? Um perfume que você colocou, uma planta, uma flor que você tem por perto. E por último, uma coisa que você pode sentir o sabor. Por exemplo, tomar um golezinho de água e tentar descrever para você mesmo o que você está saboreando ao tomar um gole de água. E esse processo de conexão com os sentidos vai te ajudar a se acalmar. Talvez você tenha que colocar isso em prática várias vezes, até de fato reduzir aquela ansiedade, aquela angústia, que gera essa crise momentânea. Né? Isso é muito aplicado em crises de ansiedade. E ele é muito eficaz, tanto que pessoas que sofrem de síndrome do pânico se utilizam muito da técnica grounding, entre outras técnicas que visam reduzir a ansiedade. Então, bateu aquela angústia antes de sentar para olhar a conta bancária, né? Sente que pode ser um gatilho para ter uma crise de ansiedade, já se lembra, eu tenho a técnica grounding, eu posso me utilizar disso para daí, né, enfrentar esse momento mais angustiante, não fugir Me marque lá no post, por favor, marque Finanças da Gente, porque eu quero salvar esse post de utilidade pública, por favor, viu? Pode deixar que eu vou marcar. Até vou ver se eu consigo colocar aqui no chat. Maravilha. Pois bem, eu vi aqui, a gente não tem perguntas aqui na interrogaçãozinha, né? E o material que eu tinha preparado, eu já consegui esgotar, foi até mais rápido do que eu imaginava, foi bacana, fluiu maravilhosamente bem. Eu não sei se você ainda quer colocar mais alguma questão, mas da minha parte, eu acho que essas são as principais considerações que eu queria trazer hoje. Lembrar que eu escrevi, né, recentemente, publiquei recentemente o livro Mulheres no Vermelho, o que nos leva a fazer dívidas e como, né, sair desse ciclo. E esse livro, ele não é só um livro para mulheres, ele é principalmente para o público feminino, mas ele traz algumas questões que são muito úteis a qualquer pessoa que enfrenta esse tipo de dificuldade. E eu quero, né, fazer esse gancho, um jabazinho aqui, né? Mas porque tem muita relação com muito do que a gente conversou aqui, essa questão dos gatilhos, né, que são os vieses comportamentais que nos levam a situações que terminam trazendo dificuldades e até o próprio estresse financeiro. Então, para quem quiser, lá na minha bio, né, no link lá na árvorezinha de links, tem o link para o livro, então é um valor bem acessível, é um livro digital, uma leitura muito prática, muito dinâmica. Eu não utilizo economês nesse livro exatamente, que é para poder trazer essa proximidade, né, para o público. E assim, fica a dica, né, porque realmente pode auxiliar a desmistificar certos comportamentos que muitas vezes nos levam, inclusive, a não querer fazer um planejamento financeiro para a mudança.
né? Ah, não, isso vai dar muito trabalho. Ah, isso vai custar muito, né? Não quer nem se deparar com aquela dúvida, não quer nem ver a cara de um planner, um planejamento financeiro, nada. Não quer se deparar com a conta bancária que está lá estourada, não quer nem ver as dívidas que tem, não quer ver fatura de cartão. Então, assim, é com o enfrentamento que a gente consegue se sair dessas situações complexas. E aí fica o convite para quem quiser ler o livro. Eu me senti muito honrada de tê-los como meus leitores. E quem se inscreveu no link, né, que a gente disponibilizou, eu vou tentar escrever aqui rapidamente no chat, vai receber um material exclusivo que eu e a Mirella preparamos para quem se inscreveu na live. É um material que a gente preparou especificamente, né, com esse contexto. Eu vou disponibilizar um planner, que é com muitas informações que eu coloquei aqui, está lá. Então, quem quiser, ainda dá tempo de se inscrever, vai lá, porque a gente vai mandar apenas para quem entrou em contato conosco e pode também entrar em contato via direct aqui no meu Insta, né, do Finanças da Gente, ou no intercambiamento.psi, que a gente também, com maior satisfação, pode compartilhar o conteúdo com vocês. Tá bem? Eu quero agradecer a Mirella por ter aceitado o convite. Foi uma honra para mim participar dessa live, tê-la aqui hoje, compartilhando esse conhecimento super valioso que você trouxe para nós e por ter aceito esse desafio que é falar, né, sobre finanças e dinheiro. Então, muito obrigada, minha querida. Espero que a gente faça muitas outras lives pela frente. Com certeza, essa é a primeira de muitas. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje, até porque eu também aprendi bastante. Foi uma troca. Agradeço tu por estar compartilhando esse conhecimento. Gente, esse conhecimento é muito valioso para a gente construir, né, uma vida com mais segurança financeira. Então, tirem proveito disso. Quem não se inscreveu, se der, ainda se inscreva para receber, né, os materiais de apoio que a gente vai estar enviando. Colocar aqui. Obviamente, vai estar trazendo um e-book sobre saúde mental e inverno, né, com dicas super legais para lidar com esse período do ano que a gente sabe que é difícil para a maioria dos brasileiros e brasileiras pelo mundo, né? A gente está tão acostumado com sol, calor, né? Enfim. E finalizar convidando quem tiver interesse de entrar em contato conosco intercambiamente para falar sobre terapia, que também é uma excelente ferramenta para estar auxiliando na construção de uma vida com mais saúde mental e também para lidar com questões como estresse financeiro. Tá? Busquem a gente está com a DM aberta, temos também o WhatsApp disponível, e-mail, a gente tira as dúvidas de vocês, entre em contato, que a gente vai ficar muito feliz de estar conversando com vocês. E eu vou compartilhar nos stories intercambiamente a técnica grounding para quem tiver interesse de dar uma olhadinha. Perfeito. Vai estar lá. Muito obrigada. Eu vou salvar esse post porque esse vai para a vida. E a terapia, minha gente, sem ela, o que seria de mim? Façam, recomendo, e mais especificamente as maravilhosas do intercambiamento, que eu admiro muito o trabalho que vocês fazem e a experiência que vocês têm, principalmente nesse contexto de vida em outro país, imigração. Então, isso é muito importante, né? Vocês têm a vivência, inclusive, que é mais maravilhoso ainda. Então, assim, não tenho nem palavras, para mim é uma honra absurda ter uma das psicólogas de intercambiamento que eu admiro tanto aqui comigo hoje. Pois, acho que por hoje é só. Estou disponível aí também via direct, via e-mail, via redes sociais. Quem quiser entrar em contato, se quiser fazer um planejamento financeiro, contratar uma consultoria específica para fazer uma mudança internacional, eu estou à disposição. A gente tira as dúvidas e a gente tenta viabilizar isso da melhor maneira possível. Isso aí, pessoal. Muito Bom obrigada. final de semana a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Um beijo grande, minha querida. Tchau, tchau. Tchau.